Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Hoje, em mais um culto de ensino, estaremos aqui aprendendo a bendita palavra do Senhor. Convido a igreja que venha se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glória, honra e louvor ao teu bendito nome, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra esta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Derrama da tua unção, derrama do teu poder, da tua graça em nosso meio, Senhor. Faça-se presente, Senhor, porque nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Esta igreja pertence a ti, Senhor. Ó Deus poderoso e maravilhoso, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. Podemos assentar. A irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Primeira igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino número 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus prometeu Com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, e as bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar, ó deste fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois deste sempre sou.
em Cristo vi voltar. Ó, desce povo santo, do céu vem tu zelar. Espírito divino, do Pai a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce povo santo, do céu vem tu zelar. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar também o número 33. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvi, de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem nas escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares desse céu no peito, segura bem a minha mão, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ó, leva-me contigo. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Segure bem firme na mão de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, vamos abrir vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, e estaremos aqui fazendo a leitura corriqueira desta igreja, do capítulo 1 ao capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. O título nos diz assim, no texto: Moisés exorta o povo à obediência. O versículo de número 1 nos diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto que os que vocês por causa de Baal, da aldeia. Pois a todo homem que se liga a Baal, Deus, o Senhor teu Deus, Porém, vós que permanecerdes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, teu Deus, para que assim
passais no meio da terra que passais a possuir. Pagais, pois, fazei-vos, porque esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento diante dos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos dirão. Só este grande nome é gente, sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Não somente guarda-te a Deus e guarda dentro da tua alma, que ti não esqueças pelas coisas que os teus olhos te e se não aparte do teu coração todas as justiças da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de Deus. Meu Deus, meu Pai, honra, glória, louvor ao teu bendito nome, Senhor. Usa-nos nesta noite, Pai, como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, hoje nós queremos falar com o tema ouvir e praticar a palavra. É fundamental que a igreja venha ouvir, porque se a igreja não ouvir, ela não irá colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Aqui nós estamos diante de um texto a qual Moisés está exortando o povo de Israel a obedecer piamente ao Deus dos céus. Moisés está chamando a atenção do povo de Deus para que observe na lei do Senhor, para que observe nos estatutos do Senhor, para que observe nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor. E nesta noite nós queremos aqui, deste texto, tirar o que o Senhor quer falar para a igreja da atualidade. O que o Senhor quer transmitir para nós, a noiva do Cordeiro. A palavra de Deus é ensinada em todo o mundo, tanto na teoria como na prática. Isto é óbvio. Há muitas pessoas que ensinam a palavra do Senhor, teoricamente, e há aqueles que ensinam a praticando. O melhor é óbvio que seja que venhamos ensinar a palavra do Senhor praticando. Glória a Deus por isso, porque a prática exercita a nossa fé. A teoria nos instrui, mas a prática é o essencial para a igreja do Senhor. Existem algumas pessoas que ensinam a palavra fora dos conceitos bíblicos e fazem que a palavra se transforme em heresias. E hoje, se nós formos analisar bem o que as formas de comunicações estão nos transmitindo através do meio evangélico, chegamos a um denominador comum que há muitas pessoas que estão praticando heresias em sua vida, dizendo que estão a praticar a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser respaldada dentro da Bíblia Sagrada. Aquilo que não está respaldado na Bíblia, ela se torna heresias. E hoje nós vemos muitas pessoas praticando essas heresias, a qual, sem dúvida nenhuma, estarão afastadas de Deus naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que os heréticos não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Por outro lado, a palavra bem aplicada, ela pode mudar vidas e modelar os conceitos. Por isso é fundamental que a igreja venha ouvir e praticar a palavra de Deus e procurar se informar dentro da Bíblia Sagrada se o que está sendo ministrado é realmente do Senhor.
Glória a Deus por isso, porque ela, bem aplicada, vai fazer uma transformação de vida, assim como transformou as nossas vidas, que outrora estava por aí perdida, a qual modelou os nossos conceitos mediante ao viver na presença do Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Glória a Deus. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Fazem aquele tal ouvido de mercador. Entra no lado e sai do outro. E isto é errado. É necessário ouvirmos a palavra de Deus e praticá-la. Colocar em prática sobre o nosso dia a dia, nas nossas vidas, para não pecarmos contra o nosso Deus. Olha só o que diz o Salmo 119 e o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pecar contra quem? Contra Deus. E você só não irá pecar contra Deus se você guardar a palavra de Deus no teu coração e praticar. Está exercitando a tua mente. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. O crente em Jesus Cristo deve ouvir e praticar a palavra de Deus, pois toda a palavra de Deus, ela é pura. Glória a Deus por isso. Ela não é a palavra do homem. O homem fala e não cumpre. Deus promete e cumpre. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. E eu questiono esta noite, com o título aqui: por que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus? Tenho certeza que a igreja o sabe. Aleluias. Tenho convicção que todos os crentes em Jesus sabe porque deve ouvir e praticar a palavra de Deus. E nesta noite nós iremos aqui explanar dentro deste questionamento. E eu conto com a ajuda da igreja para que ela venha a ser ágil em abrir as vossas Bíblias e colocar em prática. Amém? Alguém aí, onde está mesmo, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, a parte A, já se prepara aí para responder, e outro vai lá para Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. Porque devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, para todos nós termos vida. Porque se nós não praticarmos a palavra de Deus, se nós não ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus, nós seremos aí largados neste mundo e não teremos a vida. Que vida nós estamos falando? A vida eterna. A vida a qual o Filho de Deus nos proporcionou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem encontrou, leia por gentileza aí, Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 1, somente a parte A. Agora, pois, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino. Até Bíblias. Para os cumprirmos, para que viváis. Amém? Então, nós vemos aqui que Moisés estava exortando a Israel para que eles viessem ouvir os estatutos e os juízos do Senhor, para eles virem colocar em prática para viver. Não é diferente nos dias de hoje. A igreja tem que colocar a palavra, tem que colocar os estatutos do Senhor no coração, os juízos do Senhor no coração e na vida diária para cumprir, para que possa herdar a vida eterna. Porque a partir do momento, igreja, que tu levantou a tua mão e aceitou o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, tu está propício a morar no céu.
O único que pode fazer com que você não vai morar no céu é somente você. Há-se o livre-arbítrio. Você escolhe aonde você quer passar a sua eternidade. Costumamos dizer que neste mundo você pode viver sem Jesus se você quiser. Mas você não pode morrer sem Jesus. Porque se você morrer sem Jesus Cristo na tua vida, a Bíblia Sagrada relata que você irá morar no Hades, afastado da presença de Deus. O inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas vidas, ele não pode nos tocar, somente se nós dermos lugar para ele. Se nós não praticarmos a palavra de Deus em nossas vidas e entrarmos pela porta larga e começarmos a praticar pecados, aí o inimigo, ele tem poder para tocar na tua vida e aí a partir deste momento você corre um grande risco de perder a vida eterna. Por isso Moisés exortou o povo de Israel que eles deveriam ouvir os estatutos e os juízos de Deus para cumpri-los. Assim, esta noite, esta igreja está sendo alertada. Ouçam a palavra de Deus e pratiquem a palavra de Deus para que vocês vivam a eternidade. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, por gentileza. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva. Ela transmite para você a vida. Glória a Deus. Ela é capaz de dividir alma e espírito. Veja que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem que estar sobre a vida do crente, sobre o viver do crente, sobre a prática do dia a dia do crente. Não interessa aonde você esteja, você tem que ser doutrinado, você tem que ser regido pela palavra do Senhor. Você tem que ser condicionado a viver mediante os estatutos do Senhor, que se encontra na Bíblia Sagrada, a qual o nosso Deus escreveu para nós. Usou homens inspirados, cheio do Espírito Santo, para transmiti-la para nós. A duração da escrita da Bíblia, como eu disse outra vez aqui, ela durou para ser escrita 1500 anos e foram usados mais de 40 escritores, glória a Deus, e foram usados mais de 3 continentes. Por isso, é importante que a palavra do Senhor venha a ser inserida no nosso cotidiano. Não esqueça de meditar na palavra do Senhor. Porque devemos ouvir e praticar a palavra de Deus para entrarmos na terra prometida. Deuteronômio capítulo 1, capítulo 4, aí onde está mesmo, versículo 1, agora a parte final, a parte B. E outro localizem para nós, Deuteronômio capítulo 11, os versículos 11 e 12. Porque queremos descobrir como vamos herdar, como vamos entrar na terra prometida. Moisés orienta o povo de Israel e através da orientação de Moisés para esta nação santa, nós iremos entender também como fazer. Leia quem encontrou aí, por gentileza, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, a parte final, a parte B. Dizeis os quais a terra do Senhor Deus de vossos pais vos dá. Amém?
Glória a Deus! Ouve os estatutos e os juízos que vos ensinam para cumprirdes, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus vos dá. Por isso é importante nós estarmos piamente focados na palavra do Senhor. Porque o povo de Israel, eles só iriam conseguir herdar a terra prometida se eles estivessem baseados nos estatutos e juízos que Moisés estava ensinando para eles. Assim somos nós. A Bíblia diz que Jesus foi preparar-nos uma morada e depois voltaria para nos levar. E para nós herdarmos esta vida eterna, se nós estivermos de acordo com os estatutos do Senhor. A mínima coisa que seja pode nos atrapalhar. E aí todos os anos que nós temos aqui de cristão na terra será jogado fora. Por isso é importante nós não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas estarmos observando o alvo, que é Cristo Jesus, que nos ensina a palavra. Guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 e 12. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente. E ele tem sido até o fim do ano. Glória a Deus! A promessa de Moisés através das Escrituras, através do que ensinava ali ao povo de Israel, era que eles iriam herdar uma terra a qual Deus ali, aleluias, os olhos do Senhor, vosso Deus, estaria sobre ela continuamente. A Bíblia lá em Apocalipse diz que a luz da Nova Jerusalém, a qual nós iremos herdar, será o nosso Deus. A glória do nosso Deus irá alumiar toda a Nova Jerusalém, a cidade dos salvos, a cidade dos santos. Por isso, assim como a promessa de Moisés ali foi cumprida com o povo de Israel, aonde eles tiveram e herdaram a terra prometida, assim essa herança passa a nós que recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Assim essa herança de possuirmos a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela é cabível a nós, se estivermos dentro dos estatutos do Senhor. Por isso que esta noite aqui nós estamos falando a respeito da palavra, a bússola do crente, a espada, o escudo. Glória a Deus por isso. É importante meditar na bendita palavra do Senhor, para nós não perdermos a ida para a eternidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Outra pergunta aqui. Por que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus? A Bíblia responde: para nada acrescentar na palavra. Você tem somente que falar o que você leu, o que você compreendeu. Você não pode aumentar a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 2, e outro encontra aí para nós, Provérbios capítulo 30 e o versículo 6. Por isso é importante ouvir, olha bem, ouvir e praticar a palavra de Deus. Para amanhã, vocês não estarem aí inventando, aumentando coisa na palavra de Deus. Você quer ver uma coisa que muita gente inventa na palavra de Deus, que não tem na Bíblia? Diz assim, muitos dizem, Deus falou que você tem que fazer da tua parte, que Ele vai fazer da dele. Isso não existe na Bíblia. Tem muita gente que inventa tanta coisa, tanta heresia na Bíblia, porque não compreende. Esses dias, ou alguns meses atrás, se não me engano, houve uma reportagem no Fantástico que um homem adulterou com outra mulher porque ele disse que entendeu na Bíblia que Deus estava mandando ele adulterar com esta mulher.
E a Bíblia não estava mudando isso. Mas o camarada, cabeça dura, e ele não interpretou e não soube ler. Por isso é importante nós não fugirmos da escola. Porque dentro da escola, nós iremos aprender o que é a leitura, o que é o entendimento da palavra. Glória a Deus por isso. E aí ele pecou. Ela pecou, o outro pecou, por falta da interpretação, por falta da leitura, do conhecimento. Por isso é importante estarmos estudando até os últimos dias nosso aqui na Terra. O aprender nunca é demais, certo? Então, o que acontece? Tem muita gente que acrescenta coisas na palavra de Deus sem estar. E aí é onde peca. A igreja tem que ouvir e praticar. Ouvir, praticar. E analisar se está na palavra de Deus. Se porventura alguém ler a palavra de Deus e não compreender, procure se informar antes de colocar em prática aquilo que foi lido. Porque às vezes pode pecar ignorantemente. Certo? Então analisa. Veja o que diz aí Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, por gentileza. Nada acrescentarei da palavra de Deus manda, nem diminuirei dela para que fazeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, eu vos mando. Amém? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Por isso é importante. Guarda aquilo que tens aprendido e coloca em prática no seu dia a dia. Amém? Não use a palavra de Deus para atacar as pessoas. Não use a palavra de Deus em vão. A palavra de Deus, ela traz edificação, se ela for bem aplicada. Se ela for mal aplicada, ela pode fazer com que vidas venham a perecer na eternidade sem Deus. Por isso é importante e é uma grande responsabilidade daqueles que ministram a palavra de Deus, daqueles que ensinam a palavra de Deus, entender o que está aplicando. Glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 30 e o versículo 6 aí, por gentileza. Leia para nós. Amém. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Mentiroso. Então é o seguinte, alguém acrescentou, outro quer diminuir. Aí você acrescenta, fala para alguém vai meditar na palavra de Deus e vê que aquilo não está lá, você será conhecido como mentiroso. E o próprio Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele pode, o nosso Deus, Ele pode lhe cobrar. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, ficar à vontade. Certo? Então aqui, porque devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, para nada acrescentar além do que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos novamente aqui mais uma pergunta. Por que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus? Para nada diminuir da palavra. Você não pode aumentar e você não pode diminuir a palavra de Deus. A palavra de Deus é somente aquilo que está escrito. Analise o que está sendo escrito e coloque em prática. Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 2. E outro, localize para mim aí, Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 19. Porque às vezes, quando vamos citar uma frase da palavra do Senhor, nós tiramos algo dela.
E o sentido dela é totalmente diferente quando nós diminuímos algo que está na palavra de Deus. Por isso é importante, aquilo que você for pregar, aquilo que você for levar para as pessoas, seja aquilo que está escrito, aquilo que foi entendido. Porque assim a palavra vai fazer o efeito que deve ser feita. Se ela não for levada de acordo, ela vai trazer um transtorno para aquele que está ouvindo e pode até desviá-lo da presença de Deus. Alguém encontrou aí para mim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2? Leia, por gentileza. Nada acrescentarei com a palavra que vos mando, nem diminuirei dela para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Nada tem que ser diminuído da palavra de Deus. Tem que guardar aquilo que foi ensinado, praticado, analisado na palavra. Não mude a palavra de Deus, porque é um perigo. Você está correndo um perigo de ser envergonhado por Deus. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 19. Olha aí o perigo de tirar algo da palavra de Deus. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Amém? Veja o que Deus está aqui falando na palavra dele. Qualquer pessoa que tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Ou seja, corre o risco de não herdar a salvação. Passa a vida toda aqui na terra dos viventes, dizendo, eu sou cristão, eu sou crente, eu prego a palavra, eu sou diferente. Mas pegou a palavra do Senhor, diminuiu algo, no dia que tocar a trombeta, não vai para o arrebatamento, vai ficar na tribulação. Por isso é importante, não diminua a palavra de Deus. Amém? Guardem vossos corações. Continuando aqui, porque devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, porque a palavra mantém a vida. É ela que vai manter a vida. Como eu disse aqui, você vai ter a vida eterna. Além dessa vida terráquea que você tem aqui, irá herdar a vida eterna. Uma transformação quando Jesus voltar. Deuteronômio capítulo 4, versículo 4. E outro encontre para nós lá, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6 e o versículo 63. Porque a palavra mantém a vida. Por isso tem que ser ouvida e praticada. Porque tem muita gente que ouve e não pratica. Aí é um grande erro. Mesmo que não consiga transmitir para outras pessoas, tem que ser colocado em prática na nossa vida. Amém? Quem encontrou o Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, por gentileza, leia para nós. Isso. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Amém? A minha tradução aqui é diferente. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Por que eles estão vivos? Porque a palavra mantém a vida. Eles permaneceram em Deus. Só permanecem em Deus quem segue a palavra, segue os mandamentos do Senhor. Não seguiu os mandamentos, desviou da presença do Senhor, a vida não está nele. A vida só consiste naquele que mantém a palavra, a prática da palavra. João capítulo 6 e o versículo 63, por gentileza. O Espírito que vivifica a carne para não aproveitar. O Espírito que vivifica a carne para não aproveitar. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha o que é a palavra de Deus. Olha o que ela nos transmite. A carne não tem proveito. Quando falecermos, a carne, ela vai derreter. Ela vai virar pó. O que vai ficar é o espírito, porque nós teremos um corpo transformado. Esse corpo, ele vai ficar. Ele vai virar pó.
Por isso, a palavra que nós ouvimos e compreendemos, nós colocamos em prática. Nós não temos medo daquele que pode nos matar. Nós temos medo, sim, daquele que pode nos matar e lançar a nossa alma no inferno. Só é um Deus. O homem não nos preocupa. Deus que nós estejamos dentro da palavra do Senhor. É assim que nós iremos manter a vida. E iremos herdar a vida eterna. Glória a Deus. Por que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus? Para termos sabedoria e juízo e ser iluminados. Glória a Deus por isso. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 6. E outro localiza para nós, Josué capítulo 1 e o versículo 8. Veja bem, muita gente hoje em dia corre atrás de adquirir sabedoria, corre atrás de ser iluminado, ser abençoado. Mas o povo de Deus, ele é ensinado através da Bíblia a ser sábio, a ter juízo e a ser abençoado. Veja o que diz para nós aí, Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 6, por gentileza. Guardai, pois, e fazeis, porque essa será a vossa sabedoria no vosso sentimento perante vós e povos ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é justificado e entendido. Glória a Deus! Guardai o quê? Guardai e cumprir o quê? Os estatutos, os juízos, a palavra de Deus. Você guardou a palavra de Deus, a Bíblia diz que você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir entendimento perante os olhos de todos os povos. Todos verão que você é diferente, que você é uma pessoa intelectual, porque você guardou a palavra de Deus e você a praticou. Então você será diferente, você será visto pelas pessoas, que pessoa inteligente, você terá um conteúdo a transmitir. Glória a Deus por isso. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cessas de falar deste livro da lei, antes medita meio-dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Serás bem-sucedido, serás iluminado, serás abençoado. Moisés estava transmitindo para Josué que se ele quisesse ser uma pessoa inteligente, bem-sucedida, ele deveria meditar dia e noite na palavra do Senhor. Porque muitas pessoas erram, porque às vezes leem a Bíblia e guardam debaixo do braço, guardam em qualquer lugar, mas não meditam para responder na hora certa que for ao que alguém lhe questionar. Se nós estivermos com a palavra guardada no coração, meditando constantemente, com certeza, quando alguém nos questionar, nós iremos aplicar com sabedoria a palavra do Senhor. E aí nós seremos conhecidos como inteligentes. Falou, rapaz, tu está inteligente, ô moça, tu está inteligente. Por quê? Porque você está sendo iluminado pela palavra de Deus. Você medita, você pratica. Você é o sal, você é a luz da terra. Por isso o Senhor nos convocou para pregar o seu santo evangelho. Glória a Deus por isso. Por que devemos ouvir e praticar a palavra de Deus? Porque a palavra diferencia nós dos outros povos. Veja que coisa linda, coisa maravilhosa. Deuteronômio capítulo 4, versículo 8 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Veja que o nosso povo, em todo o mundo, ele é diferenciado. Antigamente, os crentes em Jesus eram conhecidos como os bíblias, como os protestantes. Hoje somos evangélicos, mas nós somos diferenciados. Por quê? Por causa da palavra que nós vivenciamos. Por causa da palavra que nós praticamos. Por causa da palavra que nós pregamos. Nós somos diferentes. Nós somos um povo só. Independente do país que nós vivemos. Nós somos um povo só e nós iremos herdar a salvação eterna. Leia para nós Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Que gente há tão grande que tem estatuto do juízo tão justo como toda
Veja que Moisés estava exortando o povo de Israel. E aí o que acontece? O povo que estava ao redor observou aquilo e disse: nossa, essa nação é uma grande nação. Porque eles têm um Deus que transmite para eles os estatutos, os ensinamentos, como eles devem viver. Esse povo é grande, esse povo é diferente, ele não é igual a nós. Hoje nós somos do mesmo jeito. Aonde nós chegamos, alguém já observa. Alguém de longe já está observando um navio cristão. E aí eles vão nos aguçar, eles vão nos questionar para saber se nós conhecemos algo do nosso Deus, de quem nós pregamos. Por isso é importante nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Olha, queridos, se você não praticar a palavra de Deus, na hora que você for questionado, você vai ficar envergonhado. Se não guardar versículos bíblicos, não ter uma meditação constante na palavra de Deus, alguém pode chegar perto de você necessitando ouvir a palavra de Deus e você não vai ter nada. Porque você ouviu, como eu disse, ouvido de mercador. Entrou por um lado, saiu pelo outro, não foi guardado no coração, não consegue transmitir nada. E aí, nós não seremos diferentes dos povos. Nós não seremos diferentes daquele que está largado sem Jesus na vida. Porque o que nos diferencia é a palavra. É o conhecimento da palavra. É a doutrina da palavra. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Olha o que Deus fala de nós. Nós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para as suas maravilhosas luzes. Amém? Propriedade exclusiva de Deus. Ninguém te toca. Ninguém te toca. A Bíblia diz: ai daquele que se levantar contra você, vai levantar para cair. Mas ele só vai cair se você estiver dentro da palavra do Senhor. É por isso que nós temos muitas pessoas machucadas e questionando a Deus. Mas, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Porque estava em falta com a palavra do Senhor. Não estava praticando aquilo que a Bíblia ensina. Nós devemos ler, meditar, procurar compreender e colocar em prática na nossa vida, para sermos diferentes, como a palavra nos ensina, para nos diferenciarmos diante desta sociedade. Porque nós temos um objetivo, nós temos uma ordem, que é fazer o ID, e temos um objetivo, que é de morar no céu. E a gente não pode perder esse foco. É essencial meditarmos na palavra do Senhor. Por isso que os cultos de doutrina é favorável à igreja. Porque a igreja aprende e pratica. E aí nós nos tornamos a propriedade exclusiva de Deus. E aí sim, depois que nós compreendemos a palavra do Senhor, nós podemos proclamar as virtudes dele que nos chamou quando nós estávamos aí nas trevas, largados, sem Deus em direção. Mas se nós não entendemos a palavra do Senhor, nós não vamos conseguir ganhar almas para morar no céu. Hoje o mundo é cheio de pessoas intelectuais, pessoas dotadas de ensinamento, de conhecimento, de conceitos. Se não termos a palavra do Senhor, não compreendermos a palavra do Senhor, é mais fácil que estão no mundo nos ganhar e nos levar para as trevas do que nós levarmos ele para a luz. Amém? Glória a Deus por isso. Porque devemos ouvir e praticar a palavra de Deus para que a palavra venha a ser anunciada. Porque se você não ouvir e não praticar, você não vai anunciar. E a ordem que Jesus nos deu não será colocada em prática. E o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário será em vão. A Bíblia diz que até os anjos queriam pregar a palavra do Senhor. Queriam anunciar a palavra do Senhor. Mas o Senhor nos deu esse privilégio de pregar a sua bendita palavra. Por isso é fundamental entendermos a palavra do Senhor.
Hoje a tecla que eu estou batendo aqui é justamente essa. É fundamental entendermos e praticarmos a palavra do Senhor. Porque o mundo está se preparando. E a igreja do Senhor tem que estar preparada. Glória a Deus por isso. Jesus pode voltar hoje, mas também pode voltar daqui a 10 anos, 20 anos, não sabemos quando. Temos a convicção que tudo que tinha de ser semeado da palavra foi semeado. Basta tão somente agora Jesus voltar. Assim nós cremos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. E outro encontre para mim aí, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Porque devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, para que a palavra venha a ser anunciada nos 4 cantos da terra. Que todos venham ouvir a palavra de Deus. Que todos venham conhecer a palavra de Deus. Mesmo que não queiram reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas, mas que venham saber que a palavra foi pregada. Leia para nós quem encontrou. Tão somente guarde diante de mim, guarde bem a tua alma, tirando Cristo aquelas coisas que os teus olhos viram. Que o Senhor abate do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber dos filhos e aos filhos de teus filhos. Glória a Deus. Moisés estava falando para o povo de Israel que tudo aquilo que eles viram, que foram escritos, eles não poderiam afastar o coração dele. E além disso, tudo deveriam passar para os filhos e para os netos. E a palavra chegou na igreja da atualidade. E ela deve prosseguir. Ela deve continuar sendo anunciada. Desde os primórdios até o fim. Porque todos têm que chegar ao pleno conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Mesmo que não sejam todos que vão morar na eternidade com Deus. Muitos irão morar na eternidade separados de Deus. Porque existe um livre-arbítrio. Ninguém é forçado a receber Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia diz que todos são chamados. Mas nem todos são escolhidos. Nem todos vão passar na peneira de Jesus. Mas a igreja, que é a luz, que é o sal, ela deve anunciar a bendita palavra do Senhor. Anunciar pregando, anunciar louvando, ou se não prega, ou se não louva, através do seu testemunho. Glória a Deus por isso. Leia Marcos, por gentileza. Esta é a ordem que Jesus passou à sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas, olha aí, o mais condicional, mas quem não crê já está condenado. Porque vai ter pessoas que não acreditem em Jesus, não acreditam em Jesus. E aí, nós não temos culpa. A nossa culpa, o que Deus vai requerer de nossas mãos, é se Ele nos mandar pregar a palavra para determinada pessoa e nós formos omissos. Aí Ele vai requerer o sangue daquela pessoa nas nossas mãos. Por isso, se Deus nos ensinou a pregar a palavra, vamos. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós chegamos hoje aqui à conclusão, glória a Deus, que devemos ouvir e praticar e pregar. Não é só ouvir e praticar, não. Tem que pregar também a palavra de Deus, está a tempo e fora de tempo. Porque tem pessoas que falam, não está no tempo, não está na hora. Mas se aquela vida ali, ela só tiver aquele momento para viver na face, na terra dos viventes, e vir falecer, que acusação tremenda nós não teremos depois que soubermos disso, que nós poderíamos ter pregado a palavra e nós achamos que não era o tempo. Já pensou? Você teve a oportunidade de levar a mensagem para alguém e você não leva a mensagem e infelizmente um acidente no percurso da vida daquela pessoa, ela vem a falecer, e aí? Como nós iremos nos sentir?
Por isso, está tempo e fora de tempo. Obviamente que nós devemos ser discretos. Obviamente que nós vivemos num país democrático. Nós não devemos passar além dos limites, que a Bíblia ensina que nós devemos seguir as leis, as normas. Mas Deus, Ele nos dá uma oportunidade que é única. E aí nós temos que estar atentos com nossos ouvidos, ligados no céu e pregarmos a palavra, para fazermos a diferença. Glória a Deus. Olha só, sabendo de uma coisa, que os nossos dias aqui estão abreviados. Por isso, quanto mais puder ouvir e praticar e pregar a palavra do Senhor, vamos fazer isso. Porque esta é a vontade de Deus. Isto Ele tem nos ensinado. Amém? Glória a Deus. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus nos permitir, né? Quinta-feira, nós estaremos aqui com a irmã Iraci na frente da obra. Qual o seu nome, irmã? Silvanisa. Né? O que essa igreja deve ser para a irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Nós estamos aqui com um trabalho assim, podemos dizer início, né? Deus tem um propósito aí, mas as portas estão abertas. Se você sentir o desejo, terça e quinta-feira nós estamos aqui, né, fazendo este trabalho para a glória de Deus, aprendendo, né? Cada vez mais, né? Vamos nos colocar de pé, fazendo a oração para encerramento deste trabalho. Ah, tá. Deixa eu pegar o meu. Não está contigo? Vamos fazer um favor para nós aqui. Olha aqui pelos nossos títulos e ofertas, principalmente aqui. Pastor, estamos preparados agora. Só orar? Não consigo ainda. Amém. Então, deixar aí nós vamos orar. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da Tua presença nesta noite, Senhor, que estamos aqui apresentando os dízimos e as ofertas desta igreja para que o Senhor venha prosperar, para que o Senhor venha jogar por terra toda a obra do inimigo, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa, Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos orar para iniciar o trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, somos gratos por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado esta noite, que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra foi semeada e que a Tua vontade venha a ser feita, Senhor. Continue abençoando esta igreja, Senhor. Abençoa esta varoa que aqui se encontra, Senhor, meu Deus. Abençoa ela, os familiares dela, Senhor. Prospera a vida dela, alegra a vida dela, Senhor, meu Deus e meu Pai. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Toma a direção desta igreja em Tuas mãos, Senhor. Abençoa os nossos amigos internautas, Senhor. Abençoa esta vizinhança, os nossos familiares, Senhor. Continue operando maravilhas em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.